Boa noite a todos. Boa noite a todos. Desculpem o atraso, tive um pequeno problema técnico aqui, mas já está resolvido com a ajuda da minha consultora Suelen. Hoje nós vamos, não sou eu que vou fazer a live, eu vou dar os avisos e depois fazer a prece de abertura. Vou chamar a Conceição, que será a pessoa que vai fazer a live hoje, e depois que ela terminar, vou chamar um outro companheiro para que ele possa fazer o encerramento para nós, tá bom? Então, vamos passar aos avisos da semana. A gente precisa de doações, porque nós estamos com as portas fechadas, mas precisamos muito de vocês, tanto com doações para o A Caminho da Luz e para o Nosso Lar, como associados, porque nossos compromissos sociais continuam os mesmos, trabalhistas, e enfim, todas as nossas dívidas são as mesmas. E nós temos duas opções de contribuição. A contribuição para o A Caminho da Luz é no Banco Santander, e para o Nosso Lar é no Banco Bradesco. Então, os números das contas e as agências estão nas redes sociais. E nós pedimos que vocês que são associados continuem a nos ajudar, para que nós possamos honrar com todos os nossos compromissos, uma vez que nós não estamos tendo receita no A Caminho da Luz. O Nosso Lar precisa de doações também para os nossos abrigos. Nós precisamos de 3 tipos de doações: alimentos, produtos de higiene pessoal e material de limpeza. Alimentação: leite em pó integral, arroz, feijão, óleo de soja, café e açúcar. Produtos de higiene pessoal: sabonete exclusivamente líquido, porque o sabonete em barra não é permitido o uso lá nos abrigos. Lenço umedecido, shampoo e condicionador adulto e papel higiênico. Material de limpeza: água sanitária, desinfetante, sabão em pó, detergente, lisoforme, luvas de látex de procedimentos não cirúrgicos e máscaras descartáveis. Esses itens deverão ser entregues na Rua Managé 78, sede do Nosso Lar, e a gente pede que vocês façam uma ligação para a Marcinha antes de levarem a sua doação. Aí um lembrete importante que eu acabei não falando é que todos os produtos doados devem ser industrializados. A vigilância sanitária não permite que a gente use produtos que não sejam industrializados. Produtos caseiros não são permitidos. Então, essa exigência não é nossa, é deles, né? Então, sendo assim, a gente pede que vocês nos façam essa gentileza. Também nós precisamos de doações para o Mercalar. No Mercalar a gente precisa de roupas masculinas, femininas, infantis, calçados, brinquedos, que sai muito, utensílios para o lar, pequenos eletrodomésticos, roupas de cama, mesa, banho. Todos esses itens são muito bem-vindos para o Mercalar. Então nós estamos ainda fechados, mas estamos recebendo as doações para que quando abrir possamos estar lá com bastante produtos para oferecer ao nosso público. As doações para o Mercalar são na Rua Jacofat, na Escola Profissionalizante, no CENLEP, e a entrada para a doação é o segundo portão, contando da Regente Feijó. Portão de baixo, quando você desce a rua, é o segundo portão. É aquele que fica perto do palco da festa junina, tá? Essas doações, elas devem ser feitas exclusivamente nas terças-feiras, das 8 às 16 horas. Quando é feriado, também a gente não está aberto ali, tá? Somente de terças-feiras, tá certo? Contamos com vocês, pedimos que vocês nos ajudem, porque nós precisamos muito, muito, muito da contribuição de todos vocês. Eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar. Agora eu vou pôr uma música para a gente harmonizar, depois vou fazer a abertura e vou chamar a minha amiga Conceição.
Vamos então fazer a nossa abertura. Vamos então, cerrando os nossos olhos e vamos agradecendo a Deus nosso Pai pelo dom precioso da vida, pela oportunidade que nós estamos tendo neste momento de estarmos em comunhão com os Espíritos de Luz, com todos os nossos irmãos do A Caminho da Luz, nos dois planos da vida, a nossa casa espírita que tão amorosamente nos acolhe. Pedimos que possamos assimilar e compreender todo o ensinamento que vamos receber nesta noite e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos do Evangelho de Jesus o nosso guia seguro em todos os atos da nossa existência. Esteja conosco Jesus, agora e sempre. Que o amor da nossa Mãe Maria possa sempre estar no nosso coração. E agora eu vou chamar a nossa companheira Conceição. Vamos lá, vibrando todos aí. Calma, muita calma, gente. Vamos lá. Não vi se ela entrou, acredito que sim. Gabriela, cadê você? Não estou achando. Faz o favor, dá uma joinha aí pra gente poder te localizar, por favor. Aí, achei. Maravilha. Está conectando. Aí, consegui. Aí. É um desafio que eu vou te falar, viu? Já me atrapalhei no começo hoje. Aí a gente já começa a ficar meio assim, né? Mas deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. Que a espiritualidade te ilumine muito para que você possa nos trazer a mensagem desta noite. É um grande, grande prazer te receber, tá? Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos. Dizer que é um prazer, que existe uma ansiedade, existe um medo que não dê certo, todos os companheiros já disseram. Mas eu gostaria muito de agradecer o carinho da Lúcia e de toda a confiança da diretoria, porque falar em nome desta casa, uma casa idônea, uma casa honrada, é um compromisso e uma grande honra. E pensei muito em o que significaria para mim fazer esta live hoje. E para que vocês me entendam, para mim funciona da seguinte forma. Eu tenho medo, tenho ansiedade, tenho o temor que não dê certo, mas é assim, quando nós preparamos um encontro de grandes amigos, que há muito não vemos, nós queremos que as coisas saiam da melhor forma possível. E quando abrimos a nossa porta, e eu estou dizendo da nossa porta do coração, para que esses amigos entrem, que são todos vocês, todos que estão conectados, os que não estão também, eu tenho certeza que cada amigo espera uma palavra boa, um olhar sincero, um abraço virtual, e que se diga assim, que bom que nós estamos juntos novamente. É isso que eu desejo fazer nessa live. Que todos sintam que cada palavra falada em nome do Evangelho do Cristo recaia sobre os corações de todos, inclusive e principalmente o meu. Muito obrigada a todos. O tema do nosso Evangelho hoje é reencarnação, justiça e misericórdia divina. E falar de misericórdia e justiça, penso que seja importante acrescentarmos bondade divina. Somos todos filhos de um Pai soberanamente bom e justo, que cria todos os seus filhos da mesma forma, independente de privilégios e de preferências, porque qualquer privilégio, qualquer preferência seria realmente uma injustiça. Dá-nos a inteligência, dá-nos a vontade, como máquina prepulsora de todo movimento,
mas dá-nos também o livre-arbítrio, para que reajamos ou não de acordo com a nossa vontade. Carinhosamente, ele coloca no tesouro do nosso coração a semente da consciência, para que cada um de nós perceba e modifique e transforme suas atitudes. Este é o nosso Pai, um Pai soberanamente bom e justo. Este Pai prepara todos os homens e abre os caminhos. Sabedor de que todos os seus filhos são crianças espirituais e maturas, traz sempre referências. E isso aconteceu com toda a humanidade. Antes mesmo da chegada de Jesus, ele nos envia o que na Gênese aprendemos com Galileu e sob a orientação maior de Kardec, homens de gênio. São as referências que nós temos, não é? E ele nos envia Sócrates. Sócrates, um jovem que vinha modificando 470 anos antes de Cristo e dizendo assim: não olhemos tanto para o aspecto físico, a alma, a vida após a morte. E esse jovem foi silenciado tanto quanto Jesus. Foi sacrificado, não teve seu corpo mortificado, mas foi morto pelas autoridades, porque significava uma ameaça para a juventude. E antes de morrer, Sócrates nos deixa a seguinte mensagem: matam o homem, sobrevivem os ideais. Esta mesma frase foi usada depois por Gandhi, foi usada depois por Martin Luther King. Portanto, são outros homens de gênio que vão sendo trazidos para a humanidade como exemplificadores. Nós, enquanto caminheiros da humanidade, precisávamos de regras. E Deus nos envia Moisés. Moisés traz as regras imperativas, traz as imposições, não a análise de nada, mas a regra de obediência. E o tempo passa, precisávamos ser freados, ter um freio nas nossas condutas e pensamentos, até que chega Jesus. Jesus foi o maior exemplo, o maior dos mestres, o maior de todos os seres em bondade, em excelência e espiritualidade. E quando ele aqui chega, ele diz: não vim mudar as leis, vim transformá-la. Durante todo o tempo, Jesus foi questionado por todos. Foi ironizado, foi machucado moralmente, mas ele seguiu, perdoando e amando. Quando perguntaram a ele qual o maior mandamento da lei, ele responde: amar. Amar a Deus, nosso Pai, de todo o teu coração e de todo o teu espírito, e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar. Amar não só os seus afetos, mas os desafetos também, porque eles é que te ensinarão e te ajudarão na evolução moral e espiritual. Mesmo assim, ele não era levado a sério. Jesus vem para trazer a palavra do amor e pregar o cristianismo pelo mundo. Não esperava que as pessoas que sofriam viessem até ele. Ele ia até as multidões. Criou o grupo que formaram os seus discípulos e percorria longas distâncias para atender aos sofridos de corpos e sofridos de alma. Em dada situação, próximo de Cesareia, Cesareia é uma cidade de Cesareia de Filipe, é uma cidade antiga. Hoje é um parque arqueológico, parque de estudo, que fica, na verdade, na fronteira de Israel e Síria. E após Jesus ter atendido a centenas e centenas de pessoas, senta-se com os seus discípulos para conversar e descansar. Aproveita esse tempo para olhar a todos. É um convite para nós também, que hoje temos a nossa máscara nos impedindo de falar, mas aguçamos o nosso olhar. E não podemos nos esquecer que os olhos são as janelas da alma. E Jesus passeia o olhar dele por todos os discípulos. E pergunta aos discípulos:
quem dizem que é o Filho do Homem? Filho do Homem, ironicamente, eles se referiam a Jesus, Filho de Deus. E os discípulos dizem, uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, outros um profeta. E ele novamente passeia o olhar e para o seu olhar em Simão Pedro. Simão Pedro era um dos discípulos mais velhos e arraigado às leis judaicas. E ele pergunta, e tu, Simão, quem sou para ti? E ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus o abençoa e diz que bendito fosse ele, que havia entendido que não teria que passar pela carne ou pelo sangue, pelo sofrimento do corpo para crer. Ele havia sido revelado por Deus que está nos céus. E assim Jesus passou todo o seu tempo atendendo a milhares e milhares de pessoas. Não era bem reconhecido pelos judeus. E Jesus diz aos discípulos, Elias já partiu e já voltou, e sequer viram. Ele foi tão martirizado quanto será martirizado o Filho do Homem. E ninguém percebeu. Naquele momento, Jesus estava falando de reencarnação. Na verdade, depois, Jesus confirma, e é confirmado através das Escrituras, que João era a reencarnação de Elias, na propagação e na divulgação do Evangelho do Cristo. Dentro do judaísmo, existiam divisões de grupos. Existiam os fariseus, que eram chamados doutores da lei. Eles faziam o domínio oral de todo o povo, e o povo era extremamente sofrido. Foram eles que fundaram as sinagogas e faziam as grandes preleições. Junto com eles trabalhavam os escribas, que eram os que dominavam a escrita. Portanto, os fariseus faziam as leis, os escribas escreviam, e o povo as cumpria. Existia, então, naquela época, uma grande escravidão. Portanto, a escravidão é uma história da humanidade e não estava preso à cor de pele. Portanto, é um resgate que toda a humanidade tem que aprender, viver e superar. E dentro desses grupos, existiam também os saduceus. Os saduceus não acreditavam em nada e diziam que uma vez morto, acabava-se tudo. Judeus acreditavam numa vida após morte, mas não conseguiam explicar. Eles vinculavam a ressurreição. Até que chegou Jesus explicando que as voltas haveriam, os seres haveriam de renascer para toda a evolução da humanidade. Renascer para Jesus significava explicar, reencarnar. Jesus coloca a lei da reencarnação e da pluralidade da existência, não só como um ensinamento, mas como uma necessidade para a evolução da humanidade, em uso correto de inteligência, evolução moral e, basicamente, evolução espiritual. E assim Jesus mostrou a todos que até então o domínio do mundo havia sido pela violência e que a partir de agora seria feito pela brandura. Numa determinada situação, numa época em que Jesus estava junto com André e Tiago, dois jovens discípulos, ele é procurado por Nicodemos. Nicodemos era um senador, fariseu, de extrema cultura, de grande literatura e muito respeitado por todos. No entanto, Nicodemos já estava numa posição bem diferenciada dos demais. Ele trazia aquela consciência divina desperta. E ele olha para Jesus e diz para Jesus, na tua fala, disseste, ninguém entrará no reino dos Deus se não renascer da água e do Espírito. E eu não consigo entender isso. Como eu, um homem velho, volto ao ventre materno e renasço pela segunda vez. Jesus olha para Nicodemos e diz, o que é do corpo, e o que é do espírito, é do espírito. O corpo procede o corpo. Então, o que Jesus estava começando a explicar é que corpos produzem corpos, humanos produzem corpos, espírito vem do espírito, e espírito é divino. O espírito sopra para onde quer.
Tu sentes, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Jesus, naquele momento, estava falando de passado e de futuro, mas não podia falar abertamente, não havia conhecimento para tal. E assim Jesus começa, aos poucos, a explicar a Nicodemos o que era o processo de reencarnação. Nicodemos se constrange muito e diz para Jesus que não consegue entender. E Jesus diz para ele assim: até agora, tu leste, estudaste, interpretaste todos os textos antigos, mas estudaste, compreendeste. Agora é hora de sentir. Mais tarde nós vamos ver no Espírito de Verdade nos dizendo: amai-vos e instruí-vos. A necessidade básica do mandamento principal, que é o amor. E a instrução, o conhecimento, vem em decorrência. Nicodemos sai de cabeça baixa e André diz para Jesus: mestre, se dissesse, e nós cremos que somos filhos de um pai soberanamente bom e justo, que cria seus filhos todos iguais, que não há preferências, que não há prediletos, por que então não nascem todos iguais? E Jesus diz para André: corpos são vestuários do espírito. E uma vez terminado a sua função, esse espírito se libera e usará um outro corpo para desenvolver e culminar o seu processo de aprendizagem. Achas justo que alguém que não tenha cuidado deste veículo possa receber, sem experimentar, sem se reeducar, sem reaprender, um corpo novo? Não seria injustiça divina? E André baixa seu olhar, entendendo que Jesus está lhe dizendo que o processo de reencarnação é um processo de reeducação, de aprendizagem, não de punição e castigo. Tiago diz então para Jesus: então vamos ao povo e aos discípulos prevenir a todos. Se todos se cuidarem, se todos caminharem para um processo de aprendizagem, haverá menos dor. E Jesus diz: não. Cada um recebeu a centelha da consciência e cada um é dono do seu destino. Livre arbítrio. Agora não há tempo para explicar. Chegará o tempo em que mandarei o Consolador e ele explicará todos os sofrimentos. Jesus estava falando do Espiritismo redivivo. E Tiago fica assustado. Jesus olha para ele e diz assim: se Nicodemos, com todo o seu estudo, não nos entendeu, vocês que convivem comigo não me entendem, como entenderá um povo sofrido como este nosso? Haverá tempo para tudo. Deus, nosso Pai, misericordioso, bom e justo, determina o processo reencarnatório como um processo de reeducação e de aprendizagem. Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa, traz com ele uma poesia que demarca exatamente o que é uma reencarnação. Este é um homem de gênio da atualidade. Ele diz assim: é tempo de travessia. Travessia é reencarnação. É tempo de deixarmos as nossas roupas que já estão marcadas pelo uso do tempo. É tempo de travessia. É tempo de mudarmos os caminhos que percorremos tanto sem chegar a lugar nenhum. Pluralidade das existências. É tempo de travessia. E se não o fizermos, porque poderemos não fazê-los, corremos o risco de ficar à margem da nossa própria vida. Livre-arbítrio. E Deus, na sua onipotência, traz para todos nós o processo reencarnatório com base absoluta na formação dos laços de afeto, nos laços espirituais, não nos laços corporais, não nas uniões consanguíneas apenas. Estão fixados, todos baseados numa lei espiritual, com base nas leis naturais, tendo como princípio a solidariedade, a igualdade e a fraternidade. Quando um espírito termina sua missão aqui na Terra, ele vai para o espaço, leva com ele as conquistas e todas as suas
desvantagens, mágoas, tristezas, revoltas. Reúne-se, formam grupos, famílias, com aqueles com as quais se sintoniza, não diferente dos encarnados. Sintonia em afinidade, em tendências, em teor de pensamento. E lá começa a fazer um balanço através da sua consciência, auxiliado por toda a equipe espiritual, das suas vantagens e desvantagens, onde melhorar, como melhorar. Formam esses grupos que têm como proposta a reencarnação. A reencarnação é feita sempre com a conivência, com o aval dos espíritos participantes. E esses espíritos alojam-se em famílias. A formação da família é uma comprovação da bondade divina. Espíritos de diferentes categorias são agrupados para que todos possam evoluir. Aquele mais calmo, mais tranquilo, vai ajudar aquele que tem mais dificuldade. Haverá sempre uma evolução para todos. Aprendizagem, reeducação, aprimoramento. E a proposta maior, evolução moral e espiritual. Fazer sorrir onde possivelmente fez chorar, criar sorrisos e vitórias onde passou muitas vezes em desvantagem, em agressões, e aí o caráter se moraliza. As condutas se modificam e começam a apagar-se aquelas vontades grandes dos revides. E mais uma vez, dentro da soberania divina, temos o esquecimento. Quantos e quantos de nós estamos em laços de família para reparações? E assim, uma família é formada e toda a comunhão social é formada com o sentido de união, de aprendizagem e evolução. Não diferente num contexto social, não diferente num grupo de trabalho, não diferente num grupo escolar, não diferente numa casa espírita. Numa casa espírita, nós encontramos pessoas que olhamos e dizemos almas afins, amigos do coração. E de repente companheiros tornam-se filhos, companheiros tornam-se irmãos, companheiros tornam-se parceiros, muitas vezes mais do que os laços consanguíneos. Os parentes de laços consanguíneos são a formatação material, cumprindo regras legais dentro da humanidade terrestre, mas não tem valor espiritual. Terá valor espiritual os verdadeiros laços de afeto. Esses são inquebrantáveis. Eles estarão conosco e para sempre. Esta é a grande bondade divina, a saber da nossa possibilidade do reencontro, da nossa possibilidade de caminharmos e formarmos a conhecida e a proposta família universal fraterna. Vamos imaginar, então, a responsabilidade que pais têm quando geram seus filhos. Eles geram corpos, nós geramos corpos, não geramos espíritos. José Saramago, um grande escritor, ele tem uma colocação muito bonita e ele diz assim: filho é um ser que nos é emprestado para que façamos um curso intensivo, aprendendo a amar muito além de nós mesmos. O amor materno, o amor filial, sobrepõe a qualquer amor existente. Por isso que uma mãe acompanha, cuida, vigia e ora. E assim nós formamos as nossas famílias. Quantos de nós descobrimos dentro de uma carreira profissional alunos, companheiros que tornam-se verdadeiros irmãos? Dentro de uma família, irmãs que se tornam mães, sobrinhos que são verdadeiros filhos, irmãos, primos, tios que são verdadeiros acompanhantes do nosso processo de evolução e aprendizagem. A constelação familiar é a prova da bondade divina. E a proposta é a felicidade e a perfeição. A perfeição relativa,
Todas as vezes que alguém que nós conhecemos progride, nós progredimos juntos também. E nessa constelação familiar, na bondade divina, nós descobrimos que o grande segredo da vida e o maior mandamento é amar. Amarmos ao nosso próximo, amarmos-nos. Somos todos filhos de uma luz, e de uma luz intensa, cujo nome é o Pai Maior. E essa luz, se somos nós luzes também, temos o dever de expandi-la para toda a humanidade. Uma humanidade não evolui pelas leis materiais. A nós não cabe julgar condutas materiais. O julgamento é divino. A nós cabe analisar os fatos. Por que é que eu estou? Para que é que eu estou nesta família? O que esta família significa para mim? O que este trabalho, os entraves que eu tenho, as diferenças de temperamento, as incoerências, o que está me ensinando? As dores que eu atravesso, as dificuldades, nunca serão punitivas. Deus não é punição. Deus, nosso Pai, é soberanamente bom, misericordioso e justo. E sendo justo, Ele quer apenas e tão somente o nosso bem. É preciso que acreditemos na universalidade da família, na fraternidade e na igualdade. Estamos caminhando para isso, principalmente vivendo no período em que estamos vivendo, onde o irmão que sofre na China abala o nosso coração hoje. Nós sabemos que somos todos ligados, independente de raça, credo ou posição social. Neste mundo de aprendizagem, não há espaço mais, ou não deverá haver espaço, para sofrimento, sofrimento em diferenças sociais, em preconceitos, em discriminações. Somos todos irmãos. Hoje estamos numa condição que possivelmente já estivemos numa anteriormente e fatalmente estaremos em outra num próximo futuro. É por isso que para Deus, e isso está colocado na Gênese, o presente é o passado e o futuro. Nós somos pessoas, seres individualizados. Somos espíritos vivendo uma experiência corpórea e não o contrário. É preciso que nós entendamos que a nossa missão, basicamente, unicamente, é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, principalmente nos momentos de grandes dificuldades. Amar ao próximo, mas para amarmos ao próximo, devemos aprender a amarmos-nos, a fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem, a sermos amigos, a sermos irmãos, a sermos fraternos. E para que tenhamos esta visão, é preciso planar no infinito, não ficar apenas com os acontecimentos terrenos, com os acontecimentos imediatos. E nesse espaço, tantos comportamentos nossos, que hoje são considerados como verdadeiros altruísmos, no futuro serão naturais. Uma adoção, que hoje nós dizemos que é uma benevolência, nada mais será do que um reencontro de almas. Alguém que se desencontrou de mim e hoje eu reencontro. Julgar a atitude do abandono não nos cabe. Não sabemos a história do espírito. O que sabemos é que para sermos felizes precisávamos desse reencontro. E aí sim, nós faríamos a nossa família, faríamos e faremos a nossa família universal. Uma família onde nós somos todos náufragos ajudando outros náufragos. Estamos no tempo certo, no plano correto e não há erros absolutamente, nem no processo de reencarnar, nem no desencarnar. Tudo está correto dentro das leis naturais e divinas. Os amores, os grandes afetos que nós arraigamos aqui neste plano ficarão para sempre atrelados conosco. Haverão tantas e tantas encarnações, mas os afetos não se perdem.
Nossos filhos poderão reencarnar centenas de vezes, mas nossos afetos, os nossos laços de afeto permanecerão. E caminharemos, sim, para um reencontro, para um grande banquete, onde nós vamos nos dizer uns aos outros: valeu a pena termos trabalhado, estudado, praticado a caridade e evoluído, nem que tenha sido um pequeno degrau. André Luiz nos diz que o processo de reencarnação é um processo de justiça, de misericórdia e de bondade pedagógica. Trabalha-se como o movimento das marés. Entrega-se hoje, recolhe-se amanhã. Assim é que laços de afeto, a reencarnação, é uma providência divina de benevolência, de ajuda ao próximo e de bondade divina. Jamais como castigo, jamais como punição. Não nos cabe saber o que fizemos. Cabe-nos trabalhar o presente e construir um futuro feliz, onde toda vez que eu me levantar, levanto a todos os outros e a toda uma humanidade. Para encerrar, eu quero dizer a vocês que dentro desses homens de gênio, Jesus, o nosso grande mestre, lidera este grande movimento e liderará para sempre. Ele é o nosso maior exemplo. Ele foi judiado, ele foi condenado, ele foi acusado e seguiu amando e perdoando. O processo de carregar a sua cruz foi a maior prova que ele nos deu de que podemos superar a dor e enfrentar o sofrimento, tornando positivo e fazendo-nos dizer: é possível sim sorrir ainda que as lágrimas corram. Eu termino essa nossa reflexão e peço licença a vocês para falar um pouquinho de Cora Coralina. Cora Coralina é uma das poetisas que mais me causa admiração. Ela preocupou-se em rimar sentimentos, assim como Fernando Pessoa, e não rimar palavras. Uma senhora de bastante idade, como ela não gostava de ser identificada, que adorava fazer doces. E quando lhe foi perguntado: Cora, o que pretendes fazer quando daqui partires? Ela respondeu: doces acho que não conseguirei fazer, mas ninguém me tirará o direito de escrever. E Cora Coralina traz uma poesia que ela diz que é uma prosa de sentimento rimado. E chama-se Colcha de Retalhos. Muitos de vocês devem conhecer. E eu penso que Colcha de Retalhos encerra bem o processo da reencarnação e a minha profunda gratidão a todos vocês. E ela mais ou menos diz o seguinte: eu sou feita de retalhos, pedaços de retalhos que vou costurando de cada vida na minha alma. Pedacinhos coloridos, nem sempre bonitos e nem sempre felizes, mas que me fazem ser o que hoje eu sou. Eu penso que viver é exatamente isso: costurar os meus retalhos e juntar aos retalhos de outras tantas pessoas. Ela diz outras tantas gentes, como uma boa interiorana. E assim tornar a minha colcha cada vez mais ampla, cada vez mais completa. Cada retalho, uma vida. Olha a reencarnação e a pluralidade. Cada vida, um sorriso, uma lágrima, uma despedida, uma chegada, uma partida, que vai me tornando mais completa e mais humana. E assim, e o mais bonito de tudo isso, é que essa colcha nunca termina. Haverá sempre de chegar um retalho novo para fazer parte da nossa colcha. A cada um de vocês, e agora eu tomo a posição e peço licença à Cora Coralina para usar as palavras dela e agradecer a cada um de vocês que entrou na minha vida e que me deixou um retalho no caminho da minha vida. Eu procurei costurá-los, procurei e procuro costurá-los, formando a minha colcha de histórias.
pretendo deixar um pedacinho, um retalho meu na vida de cada um de vocês e que vocês costurem a colcha de histórias de vocês, tornando-as amplas, bonitas e quem sabe um dia, no movimento da vida, reunamos a minha colcha com a colcha de vocês e consigamos fazer dela um imenso e lindo bordado. Porque a vida só vale a pena quando aprendemos a bordar os nossos sonhos, a costurar e alinhavar as nossas histórias e a desatar, nó por nó, de todas as nossas dificuldades. Isto é o que eu chamo de processo de reencarnação, aprimoramento, aprendizagem e profunda gratidão a Deus nosso Pai pela oportunidade de a cada movimento encarnatório crescermos, evoluirmos moral e espiritualmente. Agradeço a todos vocês, que cada palavra minha, esse é o meu desejo, recaia no coração de vocês e que vocês construam as suas colchas, porque um dia nós vamos fazer uma imensa colcha e vamos comemorar junto. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigada, querida amiga, pelas suas palavras. Parabéns pela belíssima live. Tenho certeza que todos nós gostamos demais. Fala-nos ao coração. Muito obrigada. Foi um grande prazer ter você conosco, tá bom? Eu é que agora eu... Oi? Fale. Um beijo para vocês, um beijo para todos vocês. Minha gratidão. E agora, então, eu vou desconectar a Conceição e chamar o nosso próximo convidado. Obrigada, amiga. Vamos lá, tentando, achei e chamei. Esse companheiro é um companheiro muito querido, trabalhei com ele anos a fio no domingo de manhã e a gente tem muita afinidade no trabalho, não é, Valdomiro? Pois é. E é um grande prazer receber você aqui hoje para brilhantar a nossa live. Obrigado. Obrigado, boa noite, Lúcia, obrigado pelo convite. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Sim. Obrigado pelo convite. Agradecer a Conceição aí por fazer uma apresentação aí tão bacana. Deixa eu mudar aqui um pouquinho aqui minha câmera. Uma apresentação tão bacana aí que vem de encontro aí a nossa necessidade de conforto, né? Todo mundo precisa nesse momento. Então, agradecer pela oportunidade de ouvir tudo isso, né? Isso foi muito bacana. Com certeza. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Vamos ao nosso encerramento, então? Então vamos lá. Bom, vamos convidar todos para cerrar os olhos, percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos em nosso amor e, num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos também mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro e atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e de esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam também nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. O nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar nesse momento.
sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar muito amor nesse momento. Pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa, que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e que governem com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual todos estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que esse farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por essa casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. E que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que nesse momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Você pode encerrar com o Pai Nosso? Sim, vamos lá. Novamente nessa sintonia que nos encontramos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus pela gratidão da vida, né, na forma da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, livrando-nos de todo o mal. Agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Valdomiro, foi um grande prazer ter você conosco. Muito obrigada a todos vocês pela presença na live e aguardamos vocês amanhã. E todos os dias da semana às 19h30 e nos sábados e domingos às 10 da manhã, tá bom? Um beijo. Muito obrigado a todos. Um beijo para todos também. Tchau. Tchau, tchau.